E seguimos para a consultoria da semana para o produtor rural no quadro Direto do Campo. Olá para você que está acompanhando o Café com TV. Hoje no quadro Direto do Campo, eu estou aqui em uma fazenda na região de Varginha e nós vamos falar sobre o manejo. Eu também estou aqui com o PC da Geagro e ele vai dar mais algumas dicas para o produtor nessa época do ano. Então, Yasmin, a gente teve chuvas aí, né? Nesses últimos 2 dias, alguns lugares mais, outros menos, né? E com a previsão de queda de temperatura. E a gente está com 2 situações. A gente precisa fazer um manejo nutricional, né, para essas lavouras, tanto lavouras que já foram colhidas, que chama pós-colheita, ou lavouras que, como essa aqui, que são lavouras esqueletadas, que estão zeradas, que vão produzir para o ano. Então, com a chegada da chuva em algumas regiões e com a queda da temperatura que está prevista, então a gente precisa fazer alguns manejos protetivos. Então eu vou falar um pouco aqui do nutricional. Então nesse momento a gente tem que estar atento aqui o produtor de fazer um foliar, pensando em quê? Não dar café aqui, pensando em fornecer nutrientes aqui para a planta e também um produto que chama Relief, que é de natureza proteção. Ele ajuda a planta a manter, né, a proteção natural dela. Ele é à base de cobre, zinco e ácido salicílico, né? O ácido salicílico, ele funciona aqui como uma vacina. Então, assim que aquela planta tiver algum ataque de pragas ou doenças, ela ativa o mecanismo de proteção dessa planta, ajudando e minimizando os efeitos tanto de fungos aqui, que possam causar alguma desfolha. Então a planta já fica preparada, a gente chama de uma vacina. E também a gente tem que fazer o manejo fitossanitário, pensando, a gente está com foma, bactéria, ferrugem tardia e também uma possibilidade de aparecer bicho mineiro. Então eu vou chamar o Luiz, DTM da Syngenta, para comentar um pouco sobre o manejo fitossanitário para este momento que o produtor está se protegendo, para assim, garantindo assim, a produção para a próxima safra. E quem já está aqui comigo é o Luiz da Syngenta e ele vai falar dos manejos fitossanitários tão importantes nessa época do ano para o produtor. Luiz, quais são as dicas que a gente tem que ter nessa época? Yasmin, assim como você disse, realmente esse momento ele é muito importante, ele é decisivo para o cafeicultor. Assim como o PC disse, né, nós estamos num período muito crítico, porque tem produtor que já está em colheita, tem lavouras que não serão colhidas, nós estamos num período do ano que começa a ficar mais frio, a tendência é de ficar mais seco, mas ao mesmo tempo está tendo chuva, ou seja, nós temos um cenário meio turbulento e que ao mesmo tempo vai propiciar com que o desenvolvimento de pragas e doenças aconteçam e evoluam, né? Num momento como esse, a ferrugem tardia continua a incomodar, evolução da bacteriose e junto com a bacteriose de mão dada anda a mancha de foma também e em algumas situações vai propiciar também a evolução de uma praga muito importante que é o bicho mineiro. O que o produtor agora ele tem que se preocupar, pensando na ferrugem tardia? Trabalhar com fungicidas com ação erradicantes. E aí, os fungicidas triazóis são muito interessantes. Aqui eu gostaria de deixar 2 dicas para o produtor em termos de produtos. Ele pode estar trabalhando tanto com o Alto 100 quanto também com o Tilt. São 2 fungicidas que a Geagro trabalha, ambos na mesma dose, 750 ml por hectare. A dica que a gente dá para ele, além de usar o produto, é que faça uma pulverização promovendo uma boa cobertura das plantas, né? Porque para que o produto tenha ação erradicante, ele precisa de chegar na pústula de ferrugem, quando ele bate na pústula vai limpar essa ferrugem. A gente também diz que a mancha de foma vai evoluir, está esfriando, em algumas situações está até chovendo, então eu tenho umidade e eu tenho temperatura baixa. Junto com esse produto que ele vai estar aplicando para a ferrugem tardia, ele pode estar adicionando também um fungicida específico para o controle da mancha de foma. E agora a gente tem uma grande novidade, que é o Miravis Duo. Então é um produto que ele é fantástico, pensando em trazer uma alta eficiência para proteção e controle da mancha de foma. E além disso, ele promove um efeito supressor na bacteriose,
que também é uma doença que está acontecendo muito nesse momento. E, ao mesmo tempo, seria muito interessante, em casos mais extremos de ataque de bacteriose ou produtores que estão colhendo a lavoura e precisa de associar um produto com ação cicatrizante, adicionar também um produto à base de cobre, que certamente vai dar um apoio muito grande, pensando no manejo da bacteriose. Obrigada, Luiz. Obrigada, PC. E para você, produtor, ficam aí as dicas. E para quem tiver qualquer dúvida, é só procurar alguém da Geagro ou da Syngenta. E na semana que vem, tem mais Direto do Campo. Direto do Campo. Oferecimento Geagro. Semeando qualidade.